Ah, tá valendo o Palpitando 6262. A gente vai fazendo, a gente vai aprendendo. De novo hoje, a gente vai colocar 6 jogos e deixar no final 2 bilhetes prontos, bem feitos, para a gente ganhar no seu site de apostas esportivas no Bet Certo. Então, como sempre, eu vou pedir para você se inscrever no canal, curtir o nosso programa e fica até o final, tá? É curtinho o programa para você ver os bilhetes, para a gente comentar. Então, tá valendo! Vamos começar o Palpitando! Começando, então, a gente começa com Bundesliga, Bayern de Munique, o poderoso Bayern enfrentando o Freiburg. Bayern que é líder do campeonato alemão, 25 pontos, 1 ponto à frente do Borussia Dortmund. E o Freiburg não faz uma campanha ruim, não. O Freiburg está em terceiro lugar com 22 pontos, é o único invicto da Bundesliga. 14 jogos sem perder, eu acho que chegou a hora do Freiburg perder. A gente vai apostar no Bayern, mas eu vou explicar por quê. O Bayern veio de uma sequência de goleadas, inclusive o único jogo que ele perdeu nos últimos jogos também perdeu por goleada, perdeu por 5-0, mas tem um time muito forte, um elenco muito forte, Lewandowski. A gente vai ver aí, eu vou colocar para vocês verem, nos últimos 17 jogos que o Bayern enfrentou o Freiburg no Allianz, no campo dele, são 16 vitórias do Bayern e apenas um empate, ou seja, lá o Bayern realmente é favoritaço. Então chegou a hora do Freiburg perder essa invencibilidade do campeonato alemão. Para manter a liderança, o Bayern vai vencer. A gente vai cravar no primeiro jogo vitória do Bayern de Munique nesse campeonato alemão. E vamos então para o segundo jogo. O segundo jogo a gente também no sábado, mas aqui no Brasil, Campeonato Brasileiro, o Corinthians enfrentando o Fortaleza na Neoquímica Arena lotada. 100% da Neoquímica Arena vai estar ocupada. Isso é muito bom para o Corinthians, sabe como o time joga muito melhor. E a produção colocou esse jogo, é um jogo difícil de palpitar, hein? Vale vaga direta no G5 do Brasileirão, que vai dar ao time que ficar entre os 5 primeiros, entrar diretamente na Libertadores. Então é um jogo muito importante. No momento, o Fortaleza é o 5º, o Corinthians é o 6º, então é jogo direto por essa vaga. E o retrospecto do Corinthians contra o Fortaleza jogando em casa é muito bom, vocês vão ver aí. Nos últimos 10 jogos são 8 vitórias do Corinthians. Então eu acho que com o estádio lotado, com a pressão da torcida, precisando vencer, eu vou cravar nesse bilhete, vitória do Corinthians, está pagando muito bem, em torno de 2,20. Se você quiser fazer um bilhete um pouco mais conservador, quiser ter para não perder esse bilhete, você põe vitória do Corinthians e o empate anula a aposta para melhorar um pouco a sua chance nesse Corinthians e Fortaleza. Vamos para o terceiro jogo agora? Esse jogo a produção deu uma força para a gente. É campeonato italiano, Série A Team, Napoli contra o Hellas Verona. O Napoli faz uma campanha maravilhosa no campeonato italiano desse ano. Líder com 31 pontos, está o Milan junto com 10 vitórias, um empate, os dois estão invictos, e pega o Hellas Verona que está em 8º lugar, uma campanha mediana. O Napoli em casa tem 5 vitórias no campeonato italiano, nunca perdeu para o Hellas Verona jogando em casa, vocês vão conferir aí, são 11 vitórias e 3 empates nos últimos 14 jogos, então o time do Napoli está muito bem, confio tranquilo, o Napoli está pagando em torno de 1,40, confio na vitória do Napoli, pode colocar, Napoli vence contra o Hellas Verona no mítico São Paulo. Vamos para o nosso quarto jogo, vamos voltar para o Brasil, Brasileirão, clássico paulista, na vila mais famosa do mundo, na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras. Ei, produção, hein? Outra pedreira, outro jogo difícil para a gente dar o palpite, mas vamos lá. Não dá para colocar um Chapecoense e Flamengo? Não, né? Não dá porque era na segunda-feira. Então vamos de Santos e Palmeiras. Na segunda, se quiser apostar, pode ser com o Flamengo, tá? Vai ganhar da Chape lá no campo da Chape. O Santos está crescendo no campeonato, buscou 2 vitórias seguidas, inclusive ganhando do Atlético Paranaense fora de casa no último jogo. O Palmeiras vem embalado com 4 vitórias. Cada um brigando pelo seu campeonato, né? O Santos querendo escapar logo da zona de rebaixamento e tentar chegar no 9º lugar que deve dar vaga na Libertadores, na pré-Libertadores.
E o Palmeiras azeitando o time para a final da Libertadores contra o Flamengo, dia 27 de novembro. Na Vila, com torcida, o Santos é muito forte, muito forte. Vira um alçapão, como todo mundo fala. Nos últimos 14 jogos lá, foram 8 vitórias do Santos, só 2 do Palmeiras, tá? Então, o Santos lá tem condição de derrotar o Palmeiras, vai entrar muito focado no jogo. O Madison, o lateral, ala agora, né? Tá marcando gols, marcou nos 2 últimos jogos. Marinho tá querendo desencantar. Eu vou cravar um palpite diferente, mais arriscado, entre aspas, nesse jogo. Eu vou de chance dupla, vitória do Santos e empate. Casa e empate nesse clássico Santos e Palmeiras. Tá pagando bem, viu? 1,50 para esse palpite, chance dupla, casa e empate. Tá chegando no final, tá chegando no nosso penúltimo jogo, também pelo Brasileirão, Bahia e São Paulo lá na Arena Fonte Nova. Bahia é o 16º colocado, hein? O primeiro time fora da zona de rebaixamento. E o São Paulo está em 12º com 37 pontos, está ali querendo ganhar para chegar perto do famoso 9º lugar que deve dar por causa dos títulos dos times na Copa do Brasil, na Sul-Americana e na Libertadores, vai abrir mais vagas, então o 9º lugar deve ser o último classificado para a Libertadores. O São Paulo quer ganhar esse jogo. O Bahia vem de 4 empates nos últimos 5 jogos, empata muito o Bahia. O São Paulo não sofre muito lá na Fonte Nova. Desde 2011 são 10 jogos com 4 vitórias do Bahia, 4 vitórias do São Paulo, então 2 empates. Então o São Paulo joga bem, se dá bem lá contra o Bahia, melhorou muito com o Rogério Ceni, tem a volta do Rigoni. Eu acho que é um ataque muito bom, o Rigoni com o Luciano, e o Luciano se entendem muito bem. E o Bahia tem o artilheiro do campeonato, né? O Gilberto, 12 gols, artilheiro do Brasileirão. Então, um bom palpite para esse jogo. Vamos no mercado de gols e colocar mais de 1,5 gols. Com certeza vai bater esse placar, mais de 1,5 gols em Bahia e São Paulo. E chegamos no último jogo de hoje do nosso programa do Palpitando, do Campeonato Português, Benfica e Braga. Parece que é um jogo fácil, né? Benfica, tá, um timão, mas não é um jogo fácil não. O Benfica está em 3º lugar no Campeonato Português, 25 pontos, atrás de Porto e de Sporting. E o Braga está logo atrás em 4º lugar, mas está com 19 pontos, 6 pontos atrás do Benfica. É o seguinte, o Benfica perdeu os 2 últimos jogos em casa, perdeu para o Bayern, perdeu também para Portimonense, foi uma grande surpresa, mas tem muita vantagem quando ele enfrenta o Braga, tá? Nos últimos 10 jogos são 7 vitórias do Benfica jogando em casa contra o Braga e apenas 2 derrotas. E as 2 derrotas, só que aí está o detalhe, as 2 derrotas desses últimos 10 jogos foram nos jogos mais recentes, nos últimos 3 jogos. Então é perigoso esse jogo, mas o que eu acho? Eu acho que o Jorge Jesus, o técnico do Benfica, está acertando o elenco, está colocando sempre o Everton Cebolinha para jogar, o atacante, o Darwin Núñez, está jogando muito bem, fazendo gol. O Lucas Veríssimo tem 3 gols já no Campeonato Português, eu acho que ele está deixando o time bem colocado. Está pagando bem, está pagando em torno de 1,60 o Benfica. Eu confio na vitória do Benfica, vou colocar Benfica nesse jogo contra o Braga pelo Campeonato Português. Porém, se você quiser nessa semana arriscar numa zebra, você pode colocar, se você quiser ir para um palpite bem arriscado, está pagando 4 vezes o que você investir, o empate entre Benfica e Braga. Não é uma ideia ruim não. Beleza? E agora a gente chegou no final, vou deixar aí os 2 bilhetes que eu fiz no Bet Certo, tá? O primeiro bilhete com odds batendo quase em 3, 2,90 e pouco, quase 3 vezes o que você investir. Nós vamos na vitória do Bayern de Munique em casa, nós vamos na vitória do Corinthians, como você está vendo aí, e na vitória do Napoli, tá? Esse bilhete eu confio muito nessas 3 vitórias em casa para a gente bater 3 vezes o investimento. E o segundo bilhete, batendo um pouquinho mais de 3 vezes o investimento, é um bilhete que eu também fiz bem pensado. Nós vamos de chance dupla em Santos e Palmeiras. Eu vou de casa ou empate em Santos e Palmeiras. Vamos seco no Benfica, vitória do Benfica em casa.
E para fechar, o que eu acho até mais tranquilo, total de gols em Bahia e em São Paulo, 1,5 gols. Então são esses 2 bilhetes que eu deixo pronto para você fazer. Se inscreva no canal, não esqueça, avise os amigos, aposte no Bet Certo, fique com a gente, semana que vem a gente está de volta.